Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus. Bom dia. Aleluia. Todo mundo na bênção? Aleluia. Sente-se, por favor. Sejam bem-vindos, né? Uma alegria no coração. Semana passada, quem esteve aqui, você vai lembrar que nós falamos do Salmo 116, versículo 13. Nós falamos aqui sobre o cálice, que era uma representação do compromisso, da autoridade, de quando você assumia uma responsabilidade com o nome de Cristo. Aí você tomava do cálice dele, e tomando do cálice dele, você invoca o nome dele, e assim a obra é feita. Amém? Hoje nós vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos aprender hoje sobre o poder da fé em Cristo e a vitória sobre a incredulidade. Nessa passagem da Bíblia que nós vamos ler hoje, vai retratar sobre a cura de um cidadão que era conhecido como lunático, né? O cidadão tinha vários demônios na vida dele. O pai estava perturbado por conta daquela situação, porque o filho estava sofrendo e o pai fazia o quê? Sofria junto. O filho estava vivendo uma vida deplorável e o pai da mesma forma. Aquilo não atingia só o filho, mas o pai também estava ligado a ele. Só que antes de Jesus realizar esse milagre, que foi de curar esse cidadão, a Bíblia fala que ele se transfigurou aos seus discípulos. Você vai lembrar muito bem que ele vai para o monte. Ele chama 3 discípulos que sempre andavam com ele: Pedro, Tiago e João. Não era só no barquinho não, era para todos os lugares que eles andavam com Cristo. Então Jesus vai para o monte, esses homens o acompanham, e Jesus tinha 12 discípulos. 3 subiu com ele para a oração, para aquela visitação, e ficaram 9 discípulos lá, com certeza no local, né, na casa onde Jesus atendia, onde eles repartiam o pão. Aí chega um cidadão, chega lá perturbadinho da vida, como eu falei agora há pouco, porque o seu filho estava endemoniado. E geralmente as pessoas, quando elas chegam e quando elas estão sobrecarregadas, elas querem o quê? Ajuda. Elas querem uma palavra, elas querem uma libertação. Tem gente que só quer se livrar do problema, não quer mais nada além disso. Eu vim aqui só para resolver meu problema, amanhã eu já não venho mais. Deus não espera isso da gente. Por isso que antes de Jesus curar aquele rapaz que era o filho desse cidadão, primeiro Jesus vai lidar com ele, com aquele cidadão. E às vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas sem tratar com a gente. Deus, o meu problema é esse, eu vim aqui, eu quero que o Senhor me ajude. Aí ele vai falar: você quer que eu te ajude em que sentido? Só tirar o problema? Isso não é uma ajuda, isso é uma migalha. Concorda comigo, sim ou não? Isso não é uma ajuda, isso é uma migalha. No momento em que eu venho só para receber algo, eu estou recebendo uma migalha. Lembra daquela mulher lá que tinha uma filha, que também chegou para Jesus com ela endemoniada? Jesus falou: não vou tirar o pão dos filhos para deitar para quem? Dos cachorrinhos. Não posso fazer isso. A prioridade são os filhos. Ela: eu também sei disso. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Ela estava interessada só naquilo. Ela não tinha interesse de algo a mais. Jesus com certeza falou aquilo tentando abrir os olhos dela para que ela entendesse algo a mais. Quando ele falou: eu não vou tirar o pão dos filhos para deitar os cachorrinhos, ele quis instigar ela à fé, para algo a mais. Então eu quero ser filho, eu não quero ser só cachorrinho, né? Ela até tomou uma atitude de fé, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Ela não desistiu, né? Ela ficou. Ela continuou ali e por isso ela recebeu o milagre. Mas voltando à questão aqui do cidadão, primeiro Jesus teve que tratar com o pai, para depois resolver o problema do filho. Aí diz assim, Mateus 17, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 14. Então vamos ler? Diz assim a palavra: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo
e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Olha só que interessante. Ele dá essa explicação. Esse homem chega. Jesus tinha recém descido do monte, vindo de uma transfiguração, onde ele transfigurou a sua natureza humana, né? Mostrando a sua natureza celestial. Pedro, João e Tiago não entenderam. Disseram: vamos fazer 3 tabernáculos, um para Elias, um para Moisés e um para o Senhor. Não era isso, né? Mas tudo bem, desceram. Jesus volta à sua natureza normal de homem, apresenta-se lá na casa, e quando ele está próximo de chegar, vem esse homem e começa logo a abordar ele. Senhor, eu tenho um filho que está com problema. Eu vim até aqui e eu trouxe aos teus discípulos para que eles pudessem ajudar ele. Tem hora que ele se joga no fogo, tem hora que é na água, tem hora que ele está ruimzinho dentro de casa. Eu não sei o que eu faço mais. Já procurei por todos os meios resolver o problema, não resolvi. Eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo, não puderam expulsar o mal. Aquele homem, nós já falamos isso aqui algumas vezes, ele estava querendo transferir uma responsabilidade dele de cuidar do filho para pessoas que não tinham nada a ver com aquela história. É claro que os discípulos, por serem discípulos de Cristo, eles tinham total autoridade no nome, ele tinha total poder, estavam se capacitando para isso. Aquilo ali era uma prova para mostrar se eles estavam prontos ou não, para que depois de Cristo eles cumprissem a missão. Mas eles já podiam cumprir naquela hora, amém? Eles já tinham autoridade para isso. Só que a questão que nós estamos tratando hoje aqui é a do pai. Ele chega e diz: eu quero que eles expulsem o demônio do meu filho para que ele volte à sua normalidade. E eles não conseguiram. Quer dizer, eu vim reclamar para o Senhor, eles não fizeram. Eu acho que o Senhor pode fazer. Em outras palavras, né? Tem gente que acha que é só isso, é jogar assim. A gente sempre fala que, faça um pedido de oração e traga, porque nós vamos orar. Mas não é orar só por você, é com você. Você paga o preço de estar aqui sempre, ouvindo a palavra, se consagrando. Você paga o preço de obedecer aquilo que a palavra diz, de praticar aquilo que está escrito. Você paga um preço, amém? Por isso nós dizemos, traga, porque nós vamos unir a fé com a sua, e o que 2 ligar na terra é ligado aonde? No céu, vai se cumprir a palavra. Não é uma coisa assim, vem e traga do jeito que você quiser, que é pela minha fé. Isso é mentira. Tem muita gente dizendo aí, se você não tiver fé, vem pela minha fé que vai resolver. Não resolve. Amém, gente? Não resolve. Jesus certa vez ele disse, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Aí em Hebreus 11, ele vai recompensar aquele que busca. Você pede oração, mas você pede de que forma? Eu estou aqui, eu estou pedindo um reforço. Eu sei que eu tenho que fazer, e eu estou pedindo reforço para quem é superior a mim, para me ajudar. Glória a Deus. Fácil de entender isso. Agora, não, só quero que você me ajude em oração. O que você está precisando? Não, ora aí, Deus vai te revelar. Já aconteceu isso, de gente religiosa chegar aqui, chega no final, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração por mim. Tá certo, mas como é o nome da senhora? Como é o nome do senhor? Tudo bem? Como é que está a situação? Primeiro, queremos entender um pouquinho da história. Não, Deus vai te revelar. Não vai. Tem coisas que Deus vai mostrar assim, a gente entende, tem discernimento, percebe. Agora tem coisa que é adivinhação. Aí, isso aí já não faz parte do nosso roteiro, né? Jesus, inclusive, expulsou o demônio de adivinhação que havia numa moça, que dava lucro, inclusive, para os pais dela. Aquele espírito de adivinhação dava lucro. Quando Paulo vai lá e faz aquela obra, diz para o demônio sair da moça, que ela fica normal, os pais até ficam revoltados, vão lá denunciar o Paulo. Esse homem está causando confusão aqui no nosso meio. E aí Paulo é preso, né? É chicoteado por causa daquilo. Mas foi dali que veio outro milagre. Ele estava lá no cárcere, aí Deus manda o quê? Terremoto, enquanto ele louvava e orava. Deus tirou ele de lá. Amém, gente?
E ainda salvou a família do carcereiro. E o carcereiro. Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, voltando aqui à questão do cidadão, desse pai. Eu trouxe para os discípulos e eles não puderam expulsar. Era uma reclamação. Havia uma ação maligna por detrás daquilo. E ele mesmo entendia que alguém ia fazer algo por ele sem que ele precisasse fazer nada. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Não, tem gente da minha família que está com os problemas. Pô, eu vou orar. Eu estou com algumas situações para resolver, pois eu vou me consagrar para isso. E a palavra que o homem de Deus trouxer lá na igreja vai tratar disso também comigo. Vai me dar uma direção. E na hora que ele orar junto comigo, que ele vier, eu pedir uma oração, ele puser a mão, vai ser só para confirmar a obra. Vai ser para confirmar, porque eu já entendi o que eu preciso fazer. Só que ele é religioso, já entendia que Jesus fazia, joga no encargo de alguém que faz. Como já aconteceu, eu estou trabalhando com a juventude aqui da igreja. Já são 5 anos que eu estou trabalhando na frente da juventude aqui. E aí eu me recordo que tem gente que às vezes tem a oportunidade de trazer o filho, o neto, o pré-adolescente, para vir participar, para se envolver. Porque tem muitos que saem da escolinha e daí da escolinha eles vão para o mundo. Os pais não têm o costume de trazer da escolinha. Não, tu não vai mais para a escolinha não. Já tem 12 anos, 11 anos. Você vem para o culto e eu vou te levar lá para o culto de jovem. Fala com os jovens aqui, ó, você vai acompanhar ele aqui. Você é mais experiente? Fala comigo para me acompanhar. Mas tem gente que deixa assim. Aí o cidadão já passou alguns anos fora da igreja, e quando ele está bem rapazinho ou bem mocinha, já está chegando à fase adulta. Ah, pastor, eu queria que o senhor orasse por ele, está muito rebelde dentro de casa. Queria que o senhor convidasse ele para vir aqui na igreja. Como se a responsabilidade fosse de quem? Fosse minha. Não estou julgando em causa própria. Amém, gente? Mas não vai acontecer nada. Eu não tenho poder de persuasão. Amém, gente? Não sei se você já percebeu, eu sou até bem quieto na minha, né? Não tenho poder de persuasão, de chegar e dizer, vem, porque Deus vai fazer. Não tenho poder de persuasão. Se não for pelo Espírito, não vai acontecer nada. Isso aí é uma continuidade. Amém, gente? Uma continuidade. As coisas não acontecem de uma hora para outra, ela é uma construção. Você vai construindo, vai construindo, vai construindo. Não é à toa que a Bíblia mesmo diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Mas aí foi deixando crescer, criar asa, não deu. Daqui a pouco está cheio de demônio, está cheio de problema. Nós não está acontecendo nada conosco, como esse homem aqui, não tinha nenhum problema com ele. Mas o filho estava como? Demoniado. Mexia com ele diretamente. Aí ele chegou e não puderam expulsar. Como se fosse assim: estou com um problema, vocês não conseguem me ajudar. Nós temos um mal, né, de achar que todo mundo deve fazer alguma coisa pela gente, né? É uma coisa que infelizmente é do nosso povo. Achar que todo mundo deve fazer alguma coisa pela gente. Pessoas não entendem que elas têm que ralar, elas têm que se esforçar, que elas têm que se dedicar naquilo que elas acreditam. Não é porque eu estou passando por uma luta, ninguém faz nada por mim. Mas vocês fazem? Né? A primeira pergunta é essa: você faz alguma coisa por você mesmo? Né? Eu falo direto aqui. Tem jovem aqui que chega para mim: eu estou com depressão. Depressão por quê? Na tua época, eu tinha 15, 16 anos, meu pai me levava para trabalhar. Trabalhei de pedreiro dos 10 até os 18 anos, quando eu vim para cá para fazer a obra. Enquanto eu estava lá na cidade, meu pai botava na garupa da bicicleta e vamos trabalhar. Graças a Deus, saía de lá doidinho, porque eu já queria chegar para jogar bola no final da tarde. Aí quando comecei a ir para a igreja, eu ia trabalhar, ajudava meu pai, estava terminando o estudo ali. E aí, de noite ia para a igreja. Chegava, eu tinha tempo para pensar em depressão, em qualquer problema. Tinha tempo para ficar pensando em pegar as fileiras para se relacionar sexualmente, fora de casamento. Não ia ter tempo, porque o velho, não dava brecha não. Amém, gente? Hoje, infelizmente, é muita brecha, é muito... Aí quando surgem os problemas, cai nas costas de quem? Eu vou falar uma coisa que eu já comentei algumas vezes, vou comentar de novo.
É triste ver uma avó, né? A avó que é a mãe do menino, do neto. Eu não concordo com isso. Se tem gente fazendo isso, até vamos fazer uma homenagem para essa pessoa, porque ela é guerreira, né? Porque eu vou lhe dizer, não é para ser assim. Pelo que a Bíblia Sagrada diz, não é. Mas por que chega a esse ponto? Né? Para analisar, por que chega a esse ponto? A Bíblia fala que os filhos lá, os netos, são coroa dos seus pais. Não é o peso dos pais, não é a âncora. Eles são a coroa, vão dar honras. Quem tem filho pequeno aí já se prepara que daqui a alguns anos, se não tiver cuidado, se não for ensinado, vai estar cuidando de neto dentro de casa. Vai estar cuidando de neto. Eu aprendi isso desde cedo. Os meus pastores me ensinaram. Você casar, rapaz, você vai encontrar amor, você vai casar, vai construir sua vida, você vai morar na sua casa. Quem casa quer casa. Desde cedo aprendi isso. Desde cedo. Os meus pais, às vezes, sem entendimento, tu vai encontrar uma pretinha, tu vai morar debaixo da ponte, né? Quando eu zangava eles dentro de casa. Coisa de menino, né? Vai sair daqui de dentro de casa, só dá despesa. Mulher, 14, 15 anos, né? Falava no momento da raiva, mas eu entendia, me amavam, como sempre. Mas falava aquilo por quê? Né? Sem entendimento. Aí eu encontro o evangelho, encontro pessoas que vão abrir a palavra, que vão me cobrar, que vai mostrar o caminho, e mostra, não é assim não. Aí a gente vai aprendendo, e disso é verdade. Me lembro muito bem quando a gente casou, aí 2 anos, aí veio a primeira gravidez, né? A primeira gravidez. Aí eu disse, tu vai largar o trabalho e vai ficar em casa. Foi no período da pandemia, né? Vai ficar em casa. Ainda está trabalhando, ainda está registrada pela empresa. Trabalha na enfermagem, né? Está registrado pela empresa. Fica aí os 4 meses que eles falaram, depois eles vão querer que volte. Queria que ela voltasse no meio da pandemia. Criança com 4 meses de nascida, amamentando. Disse, não vai, fica em casa. Desfaz o contrato lá. E deixa que o resto é comigo. Amém? Deixa que o resto é. Eu aprendi a ser homem desde pequeno. Não, o negócio é contigo. Se tu quiser, agora tu vai ter que. E eu trabalho na empresa, mano. Tinha dia que eu fazia hora extra. Ia até mais tarde. Dia de culto eu saía cedo. Mas o dia que não tinha culto, às vezes eu varava mais tempo. Para poder dar conta. Para poder dar conta. Não falhar nem com a empresa, nem com a igreja. Com os dois. Mas eu preciso entender que a responsabilidade é quem? É minha, eu tomei desse cálice. Tomando desse cálice, eu tenho que assumir a responsabilidade. Aí esse homem não assume. Aí vem um detalhe, versículo de número 17. Jesus respondendo disse-lhe, olha o que ele vai dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus, eu quero dar ênfase em uma coisa aqui, esse versículo, coisa rápida. Quando Jesus ele recebe isso, ele fala de um todo. Quando ele disse, ó geração incrédula e perversa, ele está se referindo a todos. E como eu falei para você anteriormente, ele teve uma experiência lá no monte, onde ele transfigura-se, aí aparece 2 representações, uma de Elias e uma de Moisés. Pedro, Tiago e João, que estavam com ele, não conseguiram entender. Incrédulos. Só ouviam o natural. Aí, como eles não entenderam, Deus lá falou, esse é meu filho amado, só ouve ele. Não ouve outra coisa não. Como eles não entenderam, vamos descer. Não entenderam. Aí Jesus chega lá e encontra essa situação. Os 9 discípulos, pessoas que aprenderam com ele, que era para estar executando a obra de qualidade, não conseguiram fazer nada. Não conseguiram ajudar ninguém. Depois a senhora lê sozinha, vó. Presta atenção naquilo que está sendo comentado. Isso. Aí não entende a questão. E Jesus fala, geração incrédula. Está sendo apresentadas as coisas, está sendo dadas as oportunidades, eles fazem o quê? Eles desperdiçam. E ele não está falando de uma pessoa, da figura de uma pessoa só. Ele está falando de um todo. Se ele fosse falar com os dias de hoje, ele pessoalmente, sozinho,
ele iria falar não de um local, não de uma congregação, ele ia falar de um conjunto todo. Individualmente ele trata com cada pessoa, individualmente ele trata com cada um de nós, particular. Mas no contexto geral ele fala da geração, do tempo em que nós estamos vivendo, do tempo que nós estamos inseridos. E se a gente for parar para analisar, essa geração também é incrédula e perversa, a que nós vivemos. Por isso que não acontece muitas coisas. É um tempo que as pessoas querem facilidade para tudo. Elas não produzem nada, elas estão vivendo uma vida errada. E elas querem que Deus abençoe. E se chateiam. Por que que eu não recebo? Se chateiam indevidamente. Jesus diz: ô geração, até quando eu vou estar aqui com vocês? Se fosse hoje, ele dizer: até quando, né? Eu vou dar oportunidade, o tempo de vocês está diminuindo. É ou não é verdade? Eu falei aqui no início na quarta-feira, o pastor falou no dia 1º. Faltam 92 dias no final do ano. Hoje só faltam 90. Domingo vai faltar quanto? 88. Os dias estão, e ele está dizendo: até quando? E as coisas não mudam. Versículo seguinte, 18. Ele diz: traz aqui, né? Trazei-o. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino fez o quê? Sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será o quê? Impossível. Ele vai falar aqui sobre essa questão. O discípulo: mas Senhor, nós aprendemos certinho, o Senhor nos orientou, verdade, mas por que eu não consegui? Explica pra gente por que não deu certo. Aí Jesus vai falar: por causa da vossa pequena fé. E você não entende pequeno só na questão do quantitativo de fé, porque tem gente que não sabe discernir isso. Ela acha que fé pequena é aquele que tem fé para esse copo cair da cadeira para o chão, e outro que é de uma pessoa cancerosa ser liberta, que isso aí é quem tem a fé grande. Não. Ele dá um exemplo só. Ele fala: olha, se você tiver fé como o tamanho do grão de mostarda, não tem nenhum grão de mostarda aqui, mas eu me recordo que o pastor Jamil já entregou um grão de mostarda para os irmãos. É um grãozinho assim, bem minúsculozinho. Ele disse: se a sua fé for dessa, né, a obra vai acontecer. Você vai dizer para este monte: erga-te daqui para acolá, e vai acontecer. Ele não está falando de tamanho. Quando ele falou pequena fé, ele estava falando: vocês estão ausentes do propósito. Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Não é isso que está escrito? A fé que nós alcançamos, ela vem pelo ouvir da palavra. Se você falar para qualquer pessoa lá fora que não tem uma vida com Deus, de oração, de congregação, você vai falar para ela da palavra, para ela tanto faz como a tanto fez. Ela não tem fé porque ela diz: eu tenho fé. A maioria diz que tem fé. Tem ou não tem? Mas na hora do pega para capar, eles ficam aí apelando para o santo, para a imagem, apelando para macumba, para feitiçaria, para bruxaria, apela para tudo quanto é lugar. Que fé é essa? Né? Se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, faltou consagração para vocês. A fé é algo que é implantado pela palavra. Você tem a palavra, você pode fazer qualquer coisa que vai acontecer. Amém, pessoal? Você chegou aqui, tá? Foi domingo passado, o pastor comentou. E também lá, eu estava ouvindo uma mensagem ontem lá de maio. Depois daquele evento com o missionário, nas continuações ele falou. Eu estava ouvindo, assistindo, né? Vindo para cá. Aí ele estava falando sobre essa questão de a pessoa ter uma palavra com ela. Você está doente. Aí você vai lá no médico, o médico falou: tá com um problema sério, tem que fazer um procedimento cirúrgico, é assim, é assado. Aí você tem uma palavra, você está orando, você está meditando, deixa eu te dar uma palavra. Quando você tem aquela palavra,
você vai lá para diante da autoridade médica, independente de como vai ser o resultado, você está com a palavra, você tem a fé lá dentro. Você pode dizer para este monte, erga-te daqui para acolá, e vai acontecer. Você pode dizer para a enfermidade, saia do meu organismo, e vai ter que sair. Não é questão de dizer, eu tenho que jejuar muito, eu tenho que orar muito. Ele vai falar disso, né, um pouco mais à frente. Tem caixa de demônios, só sai com jejum e oração. Mas tem gente que interpreta errado. Ela acha que ela tem que passar fome um dia todinho para Deus ter piedade dela e acontecer o milagre. E não é assim. É a palavra que ela tem no coração. O jejum o jejum que nós fazemos geralmente é para quebrantar nossa natureza humana. Porque quando geralmente nós estamos sem nenhum tipo de alimento no corpo, a nossa carne faz o quê? Ela fragiliza. Aí você fica como? Quebrantado fisicamente. Espiritualmente também você fica mais quebrantado. A sua carne não tem tanta força para reagir. Então há um quebrantamento. O jejum ele serve muito para isso, para você se quebrantar. E aí através da oração você vai deixando o Espírito trabalhar. Aí Deus vai trabalhando, você tem a palavra, você diz para qualquer situação, saia, e tem que sair. Diga glória a Deus. Então não era que eles não tinham fé, é que eles estavam ausentes do propósito. E Jesus falou que a fé do tamanho do grão de mostarda, que é pequenininha, ou seja, sua fé pode ser quase nada, mas se você tiver uma palavra, a obra vai acontecer. Amém, gente? Tem muita gente que às vezes não tem nem compromisso com a palavra lá fora, e que ela chega aqui e que ela fala com Deus na sua simplicidade, com o seu entendimento ainda errado, e ela acredita que Deus vai fazer alguma coisa por ela, e ela luta e acontece, a obra acontece. Você vê que com a pessoa que não tem nem às vezes compromisso com Deus, acontece, quem dirá conosco que temos. Vou ficar careca de falar isso. Imagina com quem tem aliança. Aí vamos para o versículo 21. Ele fala esse versículo 20 aí, o 21, ele é uma chave muito forte. Onde ele diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração. Por isso que eu falei, o entendimento da palavra, a fé vem pelo ouvir, você tem a palavra, independente de, se é uma situação grande ou uma situação pequena, você está vivendo uma vida de oração, está ligado com Deus, e você faz uma consagração, a sua carne está quebrantada, quer dizer, tem toda uma preparação, tem toda uma logística, se a pastora Teniel tivesse querendo dizer, tem toda uma logística, toda uma demanda, é toda uma administração, né? Tem que ter. Pessoas pensam, não, eu vou aqui e ele vai botar a mão na minha cabeça e vai acontecer um milagre. Não foi isso que o Naamã pensou? Lá em 2º livro de Reis, capítulo 5. Naamã chegou, eu estou leproso, mas eu vou chegar lá, ele vai me receber na casa dele, o homem de Deus, o Eliseu, e aí ele vai impor a mão sobre mim, vai fazer uma oração, essa lepra vai sair e eu vou ficar curado. Levou até presente. Quando ele chega lá, o Geazi dá o recado que foi dado pelo profeta Eliseu, para ele tomar banho no Rio Jordão, 7 mergulhos. Ele diz, mas peraí, eu pensei que ele ia me atender, que ele ia fazer. Não, pensou. Não é do jeito que a gente pensa. Não é do jeito que a gente pensa que as coisas vão acontecer. Não, estou passando por uma luta, eu vou chegar lá, ele vai me ajudar, vai me receber. Às vezes só a palavra é o suficiente. E foi a palavra que o Eliseu deu para ele. Vai e mergulha no Jordão 7 vezes. Ele foi curado, foi ou não foi? Pela obediência, pela disciplina que foi dada para ele, né? Às vezes queremos que as coisas aconteçam assim do nosso jeito, e às vezes nós ficamos chateados, né? Ficamos chateados. Eu acho que quem vai no médico de vez em quando fica chateado. Não, eu pensei que o médico, ele ia atender, ele ia ficar pelo menos 40 minutos conversando comigo, ele nem olhou na minha cara, só me perguntou as coisas, escreveu no papel, eu nem entendi e mandou eu sair. Às vezes a pessoa paga caro e fica chateado com isso, fica ou não fica? Quem é que não fica, né? Pô, pensei que ia me atender, ia conversar. Mas eu acredito, tem muitos que têm experiência, eles sabem o que estão fazendo, e só no ato de conversar,
É bom examinar, é ou não é? O correto é examinar. Você paga até o dinheiro mais com gosto, é ou não é? Estou fazendo, mas está me examinando. Não, ele está fazendo o trabalho dele. Você fica até mais confiante, né? Ele viu o que tem. Mesma coisa, na fé. Não, queria que fizesse uma imposição de mãos. Hoje o pastor nem ungiu ninguém. Tem dias e tem dias. Amém, pessoal? Tem dias e tem dias. Tem dia que vai ungir, tem dia que não vai ungir. Pois é. Então, glória a Deus. Pois é. Mas infelizmente você percebe como é que são as coisas? Você percebe? Jesus falou: essa caixa de demônio, ela sai com o jejum e a oração. Mas às vezes necessita de um esforço a mais. Às vezes o nosso superficial que nós estamos vivendo, nós queremos que aconteça tudo. Não é porque eu venci uma luta ontem, mas a luta de ontem era só um medo que eu tinha, eu venci. Agora o de hoje é um negócio maior. Então aí vai necessitar de mais o quê? Mais consagração. A questão aqui é a consagração. Por isso que o pastor Jamil falou aqui, nós vamos passar 28 dias, todo dia de manhã, 6 da manhã orando, 6:30 da manhã, 7 horas da noite, ou 6 horas, diz que tem culto. Por quê? Porque nós queremos consagrar, preparar tudo para ver milagres acontecer. O Josué falou lá atrás, Josué capítulo 6, ele falou: olha, nós vamos nos consagrar hoje e amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Vamos consagrar. Ele chegou lá, ele queria que imediatamente as coisas fossem resolvidas, sem que ele mesmo mudasse, sem que ele mesmo tomasse decisões. Para ir para a parte final, versículo 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles fizeram o quê? Se entristeceram muito. Depois daquele milagre, né, que os discípulos fazem essa pergunta, Jesus explica por que eles não puderam expulsar, explica que faltava para eles maturidade, esse discernimento, né, de saber que deveria ir além para determinados casos, né, que não era uma coisa assim simplesmente. Tem que ter não só uma palavra, porque você lembra muito bem do Eliseu. O pastor falando muito de Eliseu, né, naquelas consagrações do dia a dia. O Eliseu, ele deu uma palavra para o Naamã, quando recebeu foi curado. Já no caso do filho da sunamita lá, ele teve que ir pessoalmente, teve que deitar sobre o menino, não ressuscitou de primeira, ele teve que fazer isso por algumas vezes. Ou seja, precisou de um esforço para acontecer aquele milagre. Precisou de discernimento para saber o que fazer naquela situação. Não era que ele não estava com fé para não ressuscitar o menino. Ele precisou de 3 ocasiões para ele chegar e ressuscitar o menino. Ele poderia ter dado uma palavra, o menino ficar ressuscitado, sim ou não? Mas é que precisava de algo a mais. Consagração maior, discernimento maior. E tem coisas que talvez você não venceu por causa disso. Faltando um pouco de mais discernimento. Não, só se o senhor orar por mim que vai dar certo. Às vezes não. Eu já falei, a oração vai agregar. Vai agregar. Mas é necessário discernimento. Aí ele fala, depois já reunido com os discípulos, a parte final ele diz: chegando na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram como? Tristes. Depois que Jesus fala para os discípulos: olha, os meus dias estão findando. O que vocês tiverem de aprender, aproveitem para aprender, porque isso vai passar. Aí a Bíblia diz que eles ficam tristes. Mas quando Jesus estava ali ensinando, por que eles não estavam mais ligados? Por isso que eu falei aqui sobre a questão dos dias estarem abreviando. Tem muita coisa que você está vivendo hoje que vai passar. Tanto as boas como as ruins também. Ah, tem umas coisas boas que eu queria que nunca passasse. Eu também. Mas vai passar. É ou não é? Quem teve filho pequenininho aí sabe. Hoje só é a saudade. É ou não é? Hoje é só saudade. Passou. São fases da vida. Quem trabalhava há um tempo atrás, que todo dia de manhã saía cedo, oh meu Deus, tem que ralar, uma série de coisas.
Hoje está aposentado, ganhando os seus 12 mil reais de boa. É uma? Está tudo em paz. Ih, pastor, hoje eu estou satisfeito. 12 mil é pequeno, né? Eu estou lembrando do senhor de algum lugar. Acho que foi da Coab. Foi a Coab. Passei em 2014 lá, o senhor era de lá. Me lembro muito bem. Eu não lembro o nome do senhor. Plínio Francisco. Quase que eu acerto aqui. Mas voltando aqui à questão. Só para você lembrar, né? Os dias estão sendo diminuídos e as oportunidades estão passando. Jesus veio e os discípulos perderam. Tanto é que quando Jesus é preso, o que eles fazem? Eles se escondem. Até o Pedro nega. Fica lá no fogo lá com os pecadores esquentando. De certo é um deles. Eu não. Pois é. E ficou nessa situação. Aí depois de alguns anos, Jesus aparecendo para ele, ali nas primeiras aparições, apareceu ali por pelo menos 3 vezes. Aí depois disso Jesus não aparece mais, o tempo passa, aí é que eles vão despertar, depois do batismo com o Espírito Santo, para eles poderem fazer a obra. Mas demorou muito. Com certeza o projeto de Deus é que depois da morte de Cristo, algo acontecesse assim de imediato. Uma explosão de acontecimentos. Mas demorou. Não por incapacidade dele, mas porque as pessoas não aproveitaram o tempo. E hoje eu quero orar em cima dessa palavra com você. Nós vamos tomar do cálice agora, e nós vamos invocar o nome do Senhor, vamos determinar a libertação, mas sem esquecer que tem coisas que nós precisamos fazer, que é permanecer firme nessa fé, não deixar a incredulidade entrar. E tem muita gente, infelizmente, ficou incrédulo com os anos. Eu oro todo dia, mas parece que a luta não acaba. E quem foi que disse que vai acabar? Mentiram. Quem disse que ia acabar, mentiu. A nossa vida é uma eterna luta. Até o dia que partirmos dessa, é uma eterna luta. Jesus não enganou ninguém. No mundo vocês vão ter o quê? Aflição, isso é normal. Agora eu tenho que me capacitar para saber lidar com isso e vencer. Amém? Na fé, sem nenhum tipo de incredulidade. Eu estou sentindo uma dor, acho que eu vou morrer com essa dor. Não, eu tenho fé que Deus vai me curar. Você repreende, fica em paz. E a obra acontece na sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia.